desses deuses que se firmaram, está ligada exatamente ao que eles representam, o que eles são. É possível imaginar, hoje para a gente, que um Deus possa ser forte como um touro. Mas para os egípcios era o inverso. Era possível imaginar que um touro fosse forte como um Deus. E o significado da sua aparência pode refletir diretamente no temperamento, na habilidade, na função. Toda a cosmologia estava ligada ao imaginário e à iconografia. Aquilo que a imagem tinha a dizer. Bom, e agora vamos falar um pouquinho dos animais. Babuínos. Falando um pouquinho dos babuínos, a gente sempre tem uma forte associação dos babuínos associados à agressividade. Eles estão presentes numa grande variedade de deuses. Entre eles, a gente pode elevar, por exemplo, o deus Babi. Um doce para quem achar o deus Babi ali naquela imagem. A gente vai chegar lá. O deus Babi é um dos seres que aguarda o julgamento lá dos defuntos na sala das duas verdades. Ele, por ser um ser com personalidade agressiva, ele aguardava ansiosamente a chegada do defunto, e caso ele não fosse eleito para que ocupasse os céus, ele ajudava na agressão contra ele, agredia o animal. Ele está bem localizado aqui, escondidinho, ansiosamente aguardando o que ia acontecer com esse defunto. Bom, como os egípcios também tinham profundo interesse em astronomia, a religião acabou sofrendo alguns reflexos disso. Não somente na parte das grandes esfinges, com a posição, todo o alinhamento que elas têm, que até hoje rendem várias perguntas, várias indagações. No History Channel sempre acham que são alienígenas. Eu não sei, não tenho como afirmar. E para vocês terem uma ideia, alguns desses animais eram colocados como animais mais solares, outros mais lunares. E isso tinha a ver com a passividade, com a agressividade, com a maneira que eles lidavam no mundo. Bom, um exemplo desses é o deus Tote. O babuíno, ele é associado à lua. E exatamente por estar associado à lua, alguns deuses que tinham essa relação acabavam fazendo parte dessa rotina. Um exemplo desse é o deus Tote. Deus Tote é um deus que a gente vai passar logo à frente, que lida com o misticismo, lida com o conhecimento geral. Por ele estar próximo da lua, ele tem vários animais que estão entre si. Tanto o babuíno, quanto o ibis, e assim por diante. Bom, falando um pouco dos felinos. São animais com grande participação no panteão egípcio e são comumente associados à proteção e à ferocidade. Dentre eles, no texto das pirâmides, a deusa Gata-Basti era invocada como grande protetora do faraó. Tanto é que a gente encontra muitas estátuas, muitos elementos da deusa Basti em todo o panteão egípcio e em vários monumentos, em grande parte dos museus. Bem, falando dos leões, são os seres mais ligados aos aspectos solares, são próximos do Sol. E eles eram os protetores do horizonte, também considerados os maiores símbolos de governo. Um exemplo disso é que a força do leão também era trazida ao faraó. Quando o faraó incorporava como símbolo algum dos animais, ele acabava como um projeto de governo, como se fosse uma estampa de como o governo dele seria. Se ele fosse feroz, seria feroz com seus inimigos. Se ele fosse passivo, seria um deus de convergência. Uma das deusas mais complexas, mais queridas e mais assustadoras é a deusa Sekhmet. Essa deusa ela tem um caráter particular entre os deuses felinos, pois ela é a divindade leonina com maior quantidade de estátuas e histórias registradas. Ela era especialmente adorada por uma característica muito ambígua, por características ambíguas, na verdade. Ao passo que ela era uma deusa de ferocidade, de ataque, ela também era uma deusa de saúde, de recuperação. Por isso ela era tão amada, tão desejada, pois ela concedia a sua proteção, destruição dos seus inimigos e também a reorganização, a purificação da alma. Um pouquinho da deusa, falando um pouquinho dos bovinos.
A imagem das vacas estão associadas sempre à amabilidade e ao feminino, estando sempre ligada à figura materna. A divindade Hathor, por exemplo, ela é reconhecida como a morada do deus Horus e uma deusa de amor, de música, de dança, de festividade. A sua natureza benigna é considerada de tal grandeza que ela foi responsável por conter a grande deusa Sekhmet, furiosa, quando ela estava disposta a dizimar a humanidade, a dizimar o povo egípcio como um todo. A participação da Hathor nos textos das pirâmides, foi fundamental para trazer esse equilíbrio e a paz da gente, segundo a mitologia egípcia. Entre os deuses touro, nós temos a imagem do deus Apis, que é um deus mais representativo desse tipo de animal. Ele foi mencionado principalmente pelo grego Heródoto, que foi o narrador da Ilíada, da Odisseia. Foi um deus muito popular na região de Mênfis, que é uma região muito importante para o faraó, para as dinastias, e representava sempre a força e a fertilidade masculina, características que foram apropriadas, obviamente, por parte dos faraós. Por que a fertilidade é sempre tão importante no imaginário dos faraós? Era necessário que todo faraó tivesse a sua perpetuação. Para que a dinastia tivesse força, vigor e manutenção, é importante que ele acumulasse e incorporasse deuses que trouxessem essa imagem de fertilidade. Falando um pouquinho dos deuses répteis, eles faziam parte da personalidade de uma grande variedade de deuses. Exemplo disso são as deusas Rodjet, como a gente pode acompanhar na famosa máscara mortuária de Tutankhamon, ela ali em cima, aqui em cima, acompanhada de um deus falcão. Ela tem a função de proteção do faraó. Ela tinha a possibilidade de impedir que energias do submundo viessem a ameaçar a vida, a saúde ou a própria dinastia dele. Bom, a deusa Renenutet, ela tinha também o papel de proteger a população e também das divindades da enfermagem. Então, muitas vezes, vocês vão poder acompanhar estátuas de cobras próximas também de alguns faraós, algumas imagens, geralmente, de cobras pequenas com pequenos egípcios no meio desse caminho, além de ser a protetora da colheita. Mas a gente só tem visto cobras boazinhas, né? Como a gente sempre, até no nosso imaginário atual, tem temor das serpentes, ou talvez alguns biólogos não, certamente, a gente também tem o outro lado. A gente tem a temida deusa Apófis. Entre elas, nenhuma serpente foi a mais temida. Ela é uma cobra gigante mortal que vivia no mundo subterrâneo do Antigo Egito e acabava se tornando inimiga dos deuses e da própria humanidade. Dentro da mitologia, ela foi derrotada pelo deus Horus. Pelo deus Ra. Falando um pouquinho dos crocodilos, o deus crocodilo, com mais registros conhecidos é o deus Sobek. Ele era conhecido como um deus de proteção dos lagos e do próprio Nilo. Ele acabava por proteger o povo egípcio do ataque de crocodilos no meio do caminho e de outros seres que possam aventurar ou possam ameaçar a população. Por isso ele era muito querido. Afinal, o rio era, mais do que nunca, o que mais transmitia a vida naquele lugar. Falando um pouquinho dos sapos, os egípcios tinham como deusa da fertilidade e proteção durante a gravidez a popular deusa Hecate. Em sua homenagem, vários amuletos eram usados como proteção ao parto. Você vê que realmente ela vinha pronta para fazer o parto. Não da melhor maneira. Mas lembrando, lá antigamente tinha esse difícil. O tempo está esgotado, mas estou tentando trazer para vocês o máximo possível de conteúdo. Bom, falando um pouquinho das aves, um dos principais animais das aves dos deuses são considerados pelo deus Falcão. Por muitas vezes ele é associado à realeza, à nobreza, à proteção do povo egípcio, em especial a proteção das dinastias, que era o interesse dos sacerdotes e do próprio faraó. Eles sempre são considerados no amuleto, quando se remetem à realeza, com as asas estendidas.
alguns dos deuses mais famosos, como o deus Falcão, é o próprio deus Ra, que representava também um dos grandes deuses da mitologia egípcia, acompanhado do jovem deus Horus, que era a representação daquele mito de traição e morte junto com Osíris, e a própria personificação do deus Ponço, que é o deus da lua em Tebas. Um ponto que é muito famoso são os vasos canópicos, onde no processo de mumificação eram colocados os órgãos